E aí, beleza? Tudo certo? Pronto para mais um estudo na área de educação física? Maravilha! Então hoje o estudo é do artigo O jogo como manifestação da cultura corporal de movimento na educação física escolar, as três dimensões do conteúdo e o desenvolvimento do pensamento crítico, publicado no periódico científico Motrivivência, de Daniel Teixeira Maldonado e Sheila Aparecida Pereira dos Santos Silva. Beleza? Então vamos lá. Introdução. A Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394 de 1996, legitimou a educação física como componente curricular da educação básica, e os PCNs de 1998 consolidou a cultura corporal de movimento como objeto central da educação básica, que compreende o ensino fundamental e médio. Para Daolio, 1996, a educação física se constitui como uma área de conhecimento que atua e estuda as diversas manifestações corporais criadas pelo ser humano ao longo da história, sistematizada na educação básica pelos jogos, esportes, lutas, danças e ginásticas. Vaz, 1999, defende que a educação física escolar como uma área de conhecimento responsável pela problematização e pela prática da cultura corporal de movimento produzida pelos seres humanos. A partir dessas reflexões, entendemos que esse componente curricular é o responsável por transmitir e reconstruir as manifestações corporais a partir de sua historicidade. Para isso, o professor deve fazer com que os alunos compreendam as influências dos diversos elementos filosóficos, políticos, religiosos, sociais e pedagógicos sobre a cultura corporal. Enfim, o professor deve permitir que o aluno vivencie a cultura corporal de movimento, reconheça essas práticas como elementos da cultura, relacione-a com outros saberes que possam estimular o pensamento crítico dos alunos, além de as aulas serem permeadas por conhecimentos advindos da fisiologia do exercício, das relações existentes entre saúde e lazer e práticas corporais e das implicações políticas e econômicas que recaem sobre a cultura corporal. Portanto, entendemos que a educação física é um componente curricular com finalidade de formar pessoas com pensamento crítico para agir com autonomia com relação às manifestações da cultura corporal de movimento e com a consciência voltada para a formação e o exercício da cidadania. O pensamento crítico é visto como uma democratização do conhecimento histórico acumulado, a valorização das formas de expressão dos alunos, o trabalho para o desenvolvimento da boa comunicação, o gosto pelos estudos e o saber escolar e desenvolvimento da capacidade de organização coletiva. Falando especificamente de educação física escolar, acreditamos que a escola não deve ser uma mera reprodutora das práticas realizadas fora dela. Mas as aulas devem proporcionar o conhecimento das diversas manifestações da cultura corporal, estimulando a reelaboração crítica dos alunos sobre esses fazeres, possibilitando uma releitura e apropriação crítica dos conhecimentos da cultura corporal de movimento. Mas, mesmo depois de muitos estudos e debates, o bom professor de educação física ainda é visto como aquele que busca apenas conter situações indesejáveis, alunos machucados, indisciplina, etc., que está sempre à frente de eventos e coisas aleatórias da escola, que mantém a burocracia em dia, etc., independentemente dos conteúdos de aula. E o presente estudo visa também buscar uma mudança nessa representação social do professor de educação física. Então vamos para o próximo item, que é relato de experiência. O estudo foi realizado com alunos do 7º ano do ensino fundamental em uma escola pública do município de São Paulo. O espaço de aula precisava ser dividido com outros docentes que davam aula no mesmo horário. Foram utilizados diversos espaços para a prática pedagógica: quadra, pátio, sala de aula convencional, sala de informática e sala de vídeo. Os registros foram feitos por meio de fotos, diários de campo e processos de avaliação dos alunos. Esses registros são os relatos de prática e têm o objetivo de construir conhecimentos, deixando claro a intenção do professor com a atividade planejada, suas reflexões e observações do processo como um todo. Próximo item é desenvolvimento da prática pedagógica.
Desde a chegada do autor da pesquisa na escola, ocorreu um debate com os demais docentes, pois eles entendiam que a educação física era unicamente momento de lazer para os alunos ou momento de treinar os mais habilidosos para os campeonatos escolares. A proposta curricular de São Paulo passava por um processo de reorganização. O que estava vigente colocava como objetivo central da educação física proporcionar aos alunos experiências pedagógicas que viabilizassem a realização das diversas manifestações da cultura corporal de movimento, tanto perto quanto distante do universo do aluno. A reflexão crítica acerca das formas de representação cultural difundidas pelas brincadeiras, esportes, lutas, ginásticas e danças. Nesse processo de reorientação do currículo, os docentes decidiram que o PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola para 2014, discutiria novas expressões culturais dos jovens. Nesse contexto, a educação física deveria selecionar conteúdos e estratégias que visassem atingir a esses objetivos. Sendo assim, as aulas foram tematizadas pelo período de um semestre, pois perceberam que as características estavam bem alinhadas com o PPP e com um projeto para os últimos anos do ensino fundamental que eles chamavam de projeto autoral, onde os trabalhos buscavam desenvolver nos alunos o exercício da responsabilidade, da solidariedade, da tomada de decisão, bem como a apropriação do conhecimento culturalmente acumulado. O projeto foi dividido em 5 momentos com os seguintes objetivos. 1. Jogos tradicionais. Conhecer e vivenciar as brincadeiras e os jogos tradicionais de antigamente e refletir sobre os jogos tradicionais atuais. 2. Jogos cooperativos. Vivenciar jogos cooperativos, discutir sobre a diferença entre os jogos cooperativos e os competitivos, além de refletir sobre a importância da cooperação dentro de uma sociedade voltada para a competição. 3. Jogos para o estímulo das inteligências múltiplas. Vivenciar jogos que estimulam os diferentes tipos de inteligência e compreender que há vários tipos de inteligências e que é possível aprender através de diversas linguagens. 4. Criação de jogos pelos alunos. Estimular a criação de jogos e a participação de todos no processo de criação. 5. Dia da família na escola. Proporcionar momentos de interação entre aluno e família no interior da escola através de jogos. Então vamos para a descrição da experiência em cada momento. Momento 1. Jogos tradicionais. Os jogos e as brincadeiras fazem parte do acervo cultural do povo. E ao incluir essas manifestações no interior da escola, estamos contribuindo para que essa cultura seja transmitida de geração para geração. Por ser algo transmitido de geração em geração, as brincadeiras tradicionais infantis assumem características de anonimato, tradição e universalidade, uma vez que se desconhece as origens e os criadores da amarelinha, do peão, das parlendas, dentre outros. Essas manifestações, livres e espontâneas da cultura infantil, desenvolvem formas de convivência social, permite o brincar e garante a presença do lúdico na sua realização. Tendo como pano de fundo essas características dos jogos, as aulas foram iniciadas com diferentes jogos tradicionais, queimada, alerta, amarelinha, cabra cega, por exemplo. O objetivo era possibilitar a vivência dessa cultura infantil do próprio público que a estava realizando, já que isso possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico e em uma sociedade onde o conhecimento deve ser cada vez mais direcionado para o mercado de trabalho e vestibular, realizar esses jogos tradicionais torna-se praticamente um movimento de resistência. Após realizar a prática, os alunos foram direcionados para a sala de informática para pesquisarem sobre reportagens que falavam sobre jogos e brincadeiras tradicionais. Depois da pesquisa, os textos foram lidos e os alunos puderam expor o seu entendimento para o restante da turma. Durante a realização das brincadeiras tradicionais, houve uma conversa com a professora de artes e ela concordou em participar do projeto. Durante as aulas de artes, os alunos refletiram sobre diversas obras do artista Ivan Cruz, que tem como característica pintar brincadeiras tradicionais de sua infância. É bom lembrar que, em um trabalho interdisciplinar, cada componente curricular precisa desenvolver seus conhecimentos específicos, sem um ficar subordinado ao outro durante a realização do projeto. Para finalizar, foi pedido para que os alunos registrassem um momento com a família realizando jogos e brincadeiras tradicionais.
A próxima temática é jogos cooperativos. Mas antes, vamos dar uma pausa, descansar um pouco, esticar as canelas, tomar uma água e daqui a pouco retornamos. Valeu!